olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Hoje com o enigma da esfinge. Vamos falar sobre a esfinge, que todo mundo conhece, todo mundo já leu a respeito, continua sendo um grande enigma, mas hoje nós temos um estudioso com afinco sobre o Egito, né, e tem estado conosco durante algumas semanas, espero que continue outras tantas, que é o Paulo Iannuzzi, e nós vamos conversar sobre o que ele sabe sobre o enigma da esfinge. Deixa eu trazê-lo aqui para nós. E aí, Paulo, tudo bem? Oi, Eustáquio, como vai? Tudo bem? Prazer recebê-lo aqui. Que bom, Prazer que bom. e honra sempre meus. Então, tá. Paulo, isso aí, a esfinge é um mistério, né? Ainda ontem, acho que é Discovery, não sei se é Discovery ou National Geographic, tem uma série maravilhosa, né? Que eles estão cavando no Egito inteiro, e os caras não têm, é que nem a Grécia, né? A Grécia, você vai fazer algum buraco para fazer uma reforma, tem que parar tudo, chamar arqueólogo, porque é tudo coisas do passado que afloram, né? E o Egito não é diferente, não é diferente. Qualquer lugar que se mexa no Egito, acabou, para tudo, vem arqueólogo, porque e as coisas estão numa profundidade incrível. Eu tenho certeza que você também acompanha isso. Você assiste isso ou não? Também? Acompanho. Inclusive, eu sou membro da Egyptian Archaeological Egyptological Society. Olha que bom. Da Inglaterra, estou sempre acompanhando isso, os sítios arqueológicos, etc. E tal. Incrível como tem. É muita coisa que aflora, muita coisa. E os lugares do mundo hoje: Egito, Israel, Grécia e China. Incrível, qualquer buraco que você abra tem sempre um afloramento. China, então, como você falou, é uma coisa de louco, né? Só aquele exército lá de não sei quantas mil pessoas. Quantas? Exército terracota. Isso, é um negócio inacreditável, inacreditável, tudo enterrado, imagina. Mas aí nós entramos no nosso tema. A esfinge tem alguma primeira pergunta, né? Primeira pergunta, depois você vai falar da origem. Eu quero saber o seguinte: dizem, e ninguém melhor do que você para responder, dizem que abaixo da esfinge tem coisa pra caramba. Não se descobriu nada. Aquela parte da esfinge seria a ponta do iceberg aí. Como é que é essa história da esfinge em si? Olha, primeiramente, mais uma vez, obrigado aí pelo convite. É sempre um prazer estar aqui. Obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando, participando, prestigiando aqui o nosso trabalho, principalmente no Vida Inteligente, do Eustáquio, que está há tantos anos no ar, né? Merecidamente, e que investem vocês todos seu precioso tempo, como eu sempre digo, nesse trabalho. Muito obrigado a todos vocês. A esfinge sempre vai ser um mistério e um enigma, como todo o Egito e outros lugares e outras coisas na vida, porque eu tenho certeza, pelo menos para mim, que um dos elementos principais que nos move pela vida é o mistério. Sem dúvida. O mistério, uma vez desvendado, perde a graça. Aquilo tudo perde a graça. Então, o Egito, como outros lugares também, é um manancial de enigmas, de mistérios, e a esfinge, ela detém, junto com as pirâmides, acho que o ponto alto desse processo enigmático. Uma vez que a própria esfinge é uma figura mítica, não só egípcia. Nós encontramos representações de esfinge entre os caldeus, entre os assírios, os antigos sumérios. A esfinge grega, com a qual Édipo se deparou, Decifra-me ou Devoro-te. Sim. E a grandiosa e famosa esfinge do Egito. Né? E dentro da sua pergunta, nós temos, por exemplo, no Tibete, ainda aquelas tabuinhas de conhecimento que são muito numerosas e cada vez se descobre mais. As bibliotecas das lamazerias tibetanas do norte da Índia, do Butão, estão repletas de conhecimento, inclusive
com menções às pirâmides e à esfinge, que geograficamente estão numa distância enorme. E como é que eles conheciam isso? Obviamente, civilizações antigas interagiam, ao contrário do que se acreditava cientificamente até pouco tempo atrás. A prova disso é a existência da passagem de um faraó egípcio na Austrália. Né? Tema à parte, muito interessante, que vale a pena explorarmos futuramente, se assim quiserem. Né? E dentro desses conhecimentos antigos, que perduram até hoje, conhecimentos que estão em escolas iniciáticas, que estão, por exemplo, na Sociedade Teosófica, que estão na eubiose, referem à esfinge especificamente, não só uma antiguidade muito maior do que se atribui ainda, mas com respeito ao seu complexo subterrâneo. O Egito, de uma certa forma, aliás, de toda forma, o Egito todo, em seus templos, principalmente, em suas localidades, o subterrâneo é muito vasto. E do Antigo Egito, todo o processo iniciático e de conhecimento se dava nos subterrâneos dos templos, no subterrâneo da esfinge e no acesso subterrâneo a partir da esfinge para as pirâmides. Então, ao contrário do que a ciência ainda preconiza, as escolas antigas e ainda atuais iniciáticas e as ordens referentes atribuem justamente esse processo iniciático no subterrâneo dos templos. E, cada vez mais, nas areias do deserto, afloram esses monumentos, esses palácios, esses templos, etc. Relembrando que já foi dito aqui, 60% aproximadamente, ou seja, mais da metade do Antigo Egito, ainda está debaixo da areia. Né? Muito ainda a ser descoberto. Por isso que afloram descobertas a todo momento, inclusive com a possibilidade real, que já aconteceu várias vezes, de você caminhar pela areia e tropeçar com um artefato de milhares de anos atrás. E nesse aspecto, principalmente de conhecimento e iniciático, existem esses registros antigos e principalmente a tradição oral do subterrâneo dos templos e principalmente da esfinge. Não só pelo seu aspecto iniciático e de conhecimento das câmaras e antecâmaras e salões que existem no subterrâneo da esfinge, como, a partir desse subterrâneo, como foi dito ainda há pouco, o acesso às 3 grandes pirâmides. Isso tudo está aberto, isso, Paulo? Isso aí está aberto embaixo? Está disponível para o público acessar? Não. A ciência atual, a egiptologia, não admite ainda. Não admite, tá. Isso. Embora já tenha sido descoberto o chamado Poço de Osíris, ou Câmara de Osíris, que está a mais de 10 metros abaixo da areia, a meio caminho entre a esfinge e a pirâmide de Khéfren. Né? Isso aí já é objeto de estudo aberto. Tá? Embora seja um local perigoso e ainda um sítio arqueológico, proibido a visitantes, a turistas, etc. Né? Mas, fora isso, a exemplo de Saqqara, por exemplo, até desculpe a redundância, a exemplo de Saqqara, que é a região onde tem a pirâmide escalonada, né, e o seu complexo de mastabas, acho que já foi mencionado aqui, isso já é público, existe uma pesquisa incessante ali, é onde existe, por exemplo, o Serapeum, que mostramos há 2 programas, se não me engano, passados, sobre os grandes sarcófagos enormes e as lajes de pedra. Incrível. Os que têm a capacidade de compor um boi, um touro, segundo a egiptologia. Né? Está no subterrâneo de Saqqara. Essa região tem aproximadamente 80 quilômetros quadrados de subterrâneo, entre câmaras, antecâmaras, corredores, vias, tudo debaixo da areia. Ô, Paulo, esse subterrâneo, ele existia
Ou o subterrâneo é hoje, estão falando hoje porque tem Não, muita... existia já naquela época. Sim, Como foi dito aqui, né, todos os templos têm o seu complexo subterrâneo desde aquela época. Isso não é uma coisa atual. Tá? E isso está sendo estudado e pesquisado. Eu cito Saqqara porque é o conhecido do público, é o admitido, encontrado pela egiptologia, né? Mas que existe, obviamente, complexo subterrâneo semelhante, alguns descobertos, outros ainda não, em todos os templos do Egito, principalmente na Esfinge. Embora isso ainda seja negado, como foi dito, as ordens iniciáticas conhecem isso. Inclusive, existe um livro, isso me ocorreu agora, um livro, eu não me lembro o título dele, mas é da Rosa Cruz, da Ordem Rosa Cruz Amorque, da década de 50, esse livro, que, inclusive, eu, nas minhas exposições, conferências, palestras, eu exponho essa imagem da Esfinge, é um mapa da Esfinge, é uma planta da Esfinge, com o seu complexo subterrâneo básico. Isso conta nesse livro. Né? Com o acesso entre as patas da Esfinge, bem antes da Esfinge, descendo pelo subterrâneo, para o subterrâneo, melhor dizendo, onde você tem um acesso a um salão circular principal, uma câmara posterior, uma antecâmara posterior, uma câmara iniciática. Esta dá acesso a uma outra câmara que tem 3 portais, onde cada portal é o acesso a uma das 3 pirâmides no corredor subterrâneo. Eu vou tentar até achar essa imagem, tá vendo? Tá? Eu envio a imagem para você. Eu até, desculpe, falha minha, eu poderia até ter selecionado essa imagem para apresentar aqui, mas eu envio para você, a gente pode apresentar futuramente, se for o caso. Tá? Essa planta mostra esses corredores. Inclusive, nós temos, nessas ordens citadas aqui, como a teosofia, a eubiose, esse conhecimento, né? E até o processo que se dava em tese, e também até onde pode ser exposto isso ao público, porque é algo secreto, iniciático, das iniciações que eram feitas embaixo da Esfinge, nessas câmaras subterrâneas, né? Onde existia uma pré-seleção, uma entrevista, isso sempre à noite. Existem, inclusive, exercícios de meditação baseados justamente nesse processo iniciático, inclusive com a entoação dos mantras específicos dentro da Esfinge e da Grande Pirâmide de Quéops, né, concernentes a essas iniciações, que se davam sempre à noite. O processo subterrâneo era sempre noturno, onde o iniciado ele chegava, era entrevistado, e ali já ele ou era barrado, porque não tinha, pelas suas respostas, sua postura, o preparo necessário para adentrar, ou então aquele que já passava por esse primeiro crivo, pegava a escadaria entre as patas da Esfinge, um pouco antes das patas da Esfinge, e descia até as câmaras subterrâneas e eram testados, provados nas iniciações pelos sacerdotes. Né? A mesma coisa do que as iniciações maçônicas, todos eles têm a mesma base, aí, vamos dizer, o famoso vitriol, né, que eles iam lá para você se encontrar com você mesmo. Você está no escuro, sozinho, mais ou menos isso. Embora as iniciações das ordens atuais não sejam nem de longe, são totalmente simbólicas, nem de longe é o que acontecia, não só no Egito, como na Índia, como entre os caldeus, como na Grécia, etc., onde existia risco de morte. As provas iniciáticas eram feitas, inclusive, fisicamente. E as ordens atuais, como a própria maçonaria, citada aqui, e outras, elas, além de ter um aspecto simbólico, elas não são originárias dessa época ou dessas civilizações. Elas apenas absorveram múltiplos conhecimentos de vários lugares, né? E aplicam esses conhecimentos adaptados à realidade atual e ao processo de conveniência próprio de cada ordem. Né? Estamos aqui
nos referindo ao processo original dessas civilizações. E no caso do Egito Antigo, e nessas iniciações das Esfinges, como em outros templos, o iniciando, por exemplo, tinha que atravessar um lago com crocodilos, tinha que atravessar corredores lambidos a fogo, muitos desses produzidos por aspecto de plasma mental a partir dos sacerdotes, que faziam com que o iniciando acreditasse realmente que estava a passar por um corredor de fogo. Tá? Existia um misto de produção mental com um misto de verdade absoluta física, que incorria, como já foi dito aqui, até risco de morte. E uma vez passado nessas provas, o iniciando ele tinha o privilégio da iniciação final, ou seja, a suprema iniciação, que cabia somente aos sumos sacerdotes, às grã-sacerdotisas e ao candidato a faraó, na Câmara do Rei da Grande Pirâmide de Quéops. Mas, para isso, tinha que passar pelas iniciações abaixo da Esfinge. E nós temos essas conotações ainda muito fortes, como você disse, de forma simbólica, em algumas iniciações das ordens atuais. Então, a Esfinge ela não é somente um monumento de pedra. Ela tem um aspecto iniciático muito profundo no seu simbolismo como monumento e na parte prática exercida no seu subterrâneo. Tanto que o famoso médium sensitivo da década de 30, do século XX, Edgar Cayce, bastante conhecido, em seus momentos de transe, expôs várias questões relativas ao ressurgimento da Atlântida a partir das profundezas do oceano, tá? E das descobertas das câmaras que existem embaixo da Esfinge, com menção específica a uma câmara que está abaixo da pata esquerda da Esfinge, que é a chamada Câmara ou Sala dos Registros, em que se encontram, segundo Edgar Cayce, documentos oriundos da Atlântida, que até têm um conhecimento relativo ao poderio tecnológico que os atlantes tinham, que a humanidade perdeu a condição e a competência de utilizá-los, né, sob risco de autodestruição, que foi o que quase destruiu o planeta e afundou a Atlântida, dentre outros fatores, né? E também instruções de como as pirâmides foram construídas, a própria esfinge, a origem disso tudo, o porquê disso tudo, etc. Atualmente, a egiptologia atual ela não reconhece isso, alega que nada foi descoberto, que a esfinge é sólida e que nada existe abaixo. É possível, como é de praxe dos achados arqueológicos, isso já ter sido encontrado e estar sob sigilo, estar sob segredo, ou estar prestes a ser encontrado. Não se sabe. O Antigo Egito, já de algum tempo, ressurge cada vez mais. Se vocês observarem na mídia em geral, parece que o Egito está na moda, né, em todos os aspectos. E o Antigo Egito, conforme foi dito, ressurge cada vez mais, principalmente no aspecto relativo às pirâmides e a nossa querida amiga aqui, a Esfinge. Né? A Esfinge, ao contrário do que a ciência ainda preconiza, ela tem passagens para o subterrâneo. Né? Existe também uma outra imagem muito interessante, de 1925, ou um pouco anterior, de um árabe no topo da cabeça da Esfinge, né, saindo de um buraco. E uma foto aérea que pode ser adquirida na internet, tem na internet, você observa de cima o topo da cabeça da Esfinge com uma mancha amarelada, com uma cor, um tom de cor diferente
do resto da esfinge, ovalada, que sugere que no topo da cabeça tenha tido uma abertura que foi tampada. Essa abertura deveria conduzir a algum lugar. Tá? É notória a imagem. Vocês podem Tem possibilidade da esfinge ser oca? Assim, exemplo, me veio o cavalo de Troia, aí, vamos dizer. Não totalmente oca, mas com algumas passagens que levam ao subterrâneo. Além da passagem que já leva diretamente ao subterrâneo. E até algum tempo atrás, ele já é um homem hoje, mas alguns anos atrás, aquele menino, vocês devem lembrar, acho que o russo, Boriska, que falava sobre Marte, etc., e que falava também sobre a esfinge. Eu, quando estive lá, eu tirei algumas fotos que sugerem realmente que abaixo da orelha da esfinge existe uma pedra como se fosse um botão ou um mecanismo que pode ser pressionado, não sei, né? Abaixo do lóbulo da orelha da esfinge. O lóbulo esse que não existe mais, porque o lóbulo portava um brinco. Segundo os arqueólogos, esse aparente botão, né, esse aparente mecanismo ou dispositivo é relativo a esse lóbulo que caiu. Né? E observando bem, nós vemos que está no outro lado e que, um pouco atrás, e que não tem muito a ver com essa explicação. Né? Claramente parece um dispositivo que pode sugerir algo em termos de abertura. Tá? A esfinge, a exemplo das pirâmides, ela não apresenta hieróglifos, contradizendo o que é normalmente uma postura do egípcio antigo. Era uma postura do povo egípcio antigo que registrava absolutamente tudo em termos de papiros, pinturas, relevos, etc., em todos os templos, colunas, monumentos, etc. E tal. Você vai no Egito, em todo lugar tem textos hieroglíficos detalhados sobre tudo. A exceção, tirando as mastabas, a exceção da pirâmide de Saqqara, do seu exterior, do templo, do complexo que dá acesso à pirâmide de Saqqara, repito, a exceção das mastabas, que vieram bem depois, que tem relevos hieroglíficos, e no interior da pirâmide de Saqqara, onde existem relevos hieroglíficos e uma porta falsa de Ramsés II. Isso é bem posterior à construção de Saqqara, né? E, além disso, a esfinge e as pirâmides não contêm textos hieroglíficos, onde, repito, isso contradiz a tradição antiga egípcia original. No caso da esfinge, temos a exceção da estela de Tutmés, entre as patas da esfinge, que explica o sonho do faraó Tutmés, que pegou a esfinge na época dele, quase 1.400 anos antes de Cristo, já coberta de areia até quase a cabeça, em que ele retirou a areia toda. Ou seja, milhares de anos teriam que se passar para cobrir a esfinge de volume tão grande de areia. Né? A esfinge apresenta, além da falta de hieróglifos, com exceção da estela de Tutmés, que é um caso à parte, bem posterior à construção da esfinge, ela apresenta manchas de tinta, originais ainda, que, segundo análises, principalmente de engenheiros e geólogos, mostram uma erosão pluvial. Pluvial. Chuva. Não só nesses restos de tinta, como na própria estrutura da esfinge. Uma erosão pluvial que, para provocar, segundo esses cientistas, não arqueólogos, mas geólogos e engenheiros, que justamente mostram um contraponto em relação aos egiptólogos, né? Essa erosão pluvial, para provocar o que existe na esfinge em termos de desgaste, teria que ser numa chuva torrencial por 1000 anos ininterruptos.
Foi o que eu pensei. Se diluirmos isso no tempo, né, vamos chegar às seguintes conclusões, somando-se tudo, inclusive a falta de hieróglifos, que a esfinge e as pirâmides também, mas principalmente a esfinge, tem uma origem muito anterior da data aceita ainda cientificamente. Tá? Muito anterior mesmo. Uma provável civilização de alta tecnologia perdida no tempo anterior, muito provavelmente a Atlantis, construiu aquele monumento. Sabe-se lá quando? Porque você diluir pelo tempo 1000 anos de chuva torrencial ininterrupta, obviamente essa escala de tempo aumenta muito, indo até bem além dos 10.500 a.C., com respeito ao alinhamento das Três Marias de Órion com as pirâmides. Muito mais antigo que isso. Tá? Comprovando também que a região de Gizé não foi o tempo todo deserto, sugerindo que a esfinge e as pirâmides tenham sido construídas em campos verdes, e não no deserto. E após esses campos verdes, com o próprio dilúvio, houve inundação ali. Encontramos fósseis de mariscos marinhos no alto das pirâmides, sugerindo que aquilo já foi coberto pela água, não totalmente. Caramba, alto das pirâmides. Puxa. Mas em até grande parte. Isso ocorreu pelo dilúvio, que foi algo planejado, programado, mas isso é uma outra história. Então, nós temos uma diluição pelo tempo, e, obviamente, se não foi a civilização egípcia que registrava tudo com seus hieróglifos, alguém construiu e não se preocupou em registrar nada, porque o povo egípcio ainda não existia, não estava lá. Só veio a ser, como na live anterior que fizemos, um legado atlante, uma herança atlante, bem posterior. Qual seria a função da esfinge? Por que foi? Conseguiu? Tem alguma tese sobre isso, a função dela? Sim, vou chegar lá. Tá. Então, existem até questões levantadas por até palestrantes referentes a ordens que já foram citadas aqui, a própria biose, teosofia, etc., que dentro desses conhecimentos até colocam a grande possibilidade da esfinge ter origem nos últimos momentos da Lemúria. Nossa. Sido construídos por lemurianos, o que leva a esfinge a, no mínimo, mais de 1 milhão de anos de existência. Não se sabe, obviamente, a data em que esse monumento surgiu e nem por quê, mas que é muito mais antigo do que se supõe até agora, e dizem comprovar até agora, isso com certeza, é só estar lá para comprovar, ter um mínimo de critério, bom senso e estudo, e comprovar em loco determinadas questões, fazer o balanceamento do que existe de informação e do conhecimento transmilenar, misturando os dois, vamos chegar a uma conclusão óbvia que a esfinge, junto com as pirâmides, não são da época, da data aceita ainda cientificamente para a sua construção. Outra coisa, a cabeça da esfinge é recente em relação, embora muito antiga, mais antiga ainda que a data aceita, mas, no geral, recente em comparação com a cabeça original da esfinge. Puxa. Que é provável ter sido uma cabeça de leão, ou, como outros pesquisadores alegam, a cabeça do deus Anubis, a cabeça do chacal. Ela é a guardiã das pirâmides, é a guardiã dos segredos. Ela está como ali naquele local, como uma guardiã do conhecimento, né? E tem um aspecto simbólico iniciático muito grande, porque o olhar penetrante da esfinge, olhando o horizonte em direção ao sol nascente, e os seus lábios cerrados colocam justamente a máxima de Hermes Trismegistus, que está no Kybalion, que diz que os lábios da sabedoria estão fechados
exceto aqueles que buscam o conhecimento. E assim, a esfinge está em silêncio para aquele que não quer ou não sabe ouvir, por aquele que abre justamente a sua mente, as suas capacidades, está na sua busca, o seu caminho, a esfinge, como representação também do divino, te fala ao silêncio. É no silêncio que escutamos e sentimos as grandes verdades cósmicas. A esfinge traz esse simbolismo como a grande guardiã. E existe a possibilidade, como os atlantes faziam, e os egípcios também faziam, do espelhamento. Tudo aos pares. Tudo um reflexo do outro, como a criação é um reflexo do divino. Então existe a possibilidade de ter uma outra esfinge do outro lado do deserto, olhando para oeste, enquanto a esfinge que conhecemos está olhando para leste, antes das pirâmides. E a outra esfinge em algum lugar no deserto, depois das pirâmides, obedecendo a mesma linha que liga a pirâmide de Khafre. Do outro lado da pirâmide existe a possibilidade, ainda não encontrada, mas para lá de sugerida, de uma segunda esfinge. Tá? A esfinge, ela está voltada para o sol nascente, ou seja, ela está voltada para, em verdade, o signo zodiacal, onde o sol nasce em 21 de março, dia do equinócio. E o movimento terrestre de precessão de equinócios, que é um bamboleio que o planeta faz. O planeta, a Terra, tem um eixo de inclinação. Tá? Sim. 23 graus, 43 minutos, ou 41 minutos, pouco importa. Tá? Esse eixo não é vertical, ele tem uma inclinação. E ele não está fixo. Existe um movimento que a Terra faz, que é um bamboleio no céu, como se fosse um peão. Né? Esse movimento, o próprio nome diz precessão, ele é retrógrado em relação ao movimento de órbita da Terra em torno do Sol, que faz com que haja uma passagem dos signos zodiacais de trás para frente, precessional, tá? Onde um signo zodiacal nasce a cada 2000 anos diferente em 21 de março. O Sol nasce um signo zodiacal diferente a cada 2126 anos em 21 de março. A Terra, para perfazer esse bamboleio completo, gerando um círculo imaginário no céu norte e no céu sul, onde o eixo ele vai apontar com o tempo, a cada 2000 anos, para uma estrela polar diferente, estrela polar norte, estrela polar sul, ou o olho de Druva. Tá? Enfim, esse movimento total dura 25.925 anos, 926 anos, etc. Tá? Então, a cada 2.120 e poucos anos, nós temos uma estrela polar diferente e o Sol nascendo num signo zodiacal em movimento retrógrado diferente. E o céu, na provável data ou período de construção da esfinge, provavelmente ela foi construída na Era de Leão. 2.126 anos depois, veio a Era de Câncer. Mais 2.126 anos depois, veio a Era de Gêmeos. Mais 2.126 anos, já com o Antigo Egito existindo, veio a Era de Touro. Por isso que, no caso do Antigo Egito, existiu o culto ao touro Apis. Isso. Existiu na Índia o culto à vaca. E existe até hoje. Tá? No caso do Antigo Egito, era o culto do touro Apis e da vaca Hathor, relativo à Era de Touro.
2.126 anos se passaram e, no caso do Antigo Egito, o touro foi substituído pelo culto a Amon, era de Áries. E nós temos a Avenida das Esfinges, com os carneiros representando o signo de Áries e representando o deus Amon, né? E Amon-Ra. E depois, já a partir de 500 e pouco antes de Cristo, até a Era Moderna, e estamos no seu final, a Era Crística de Peixes, onde teve o declínio do Antigo Egito e de outras civilizações, e surgiu um outro processo. E agora estamos adentrando já a Era de Aquários, né? Ou seja, o Sol nascia na constelação de Leão há milhares de anos atrás, e provavelmente a Esfinge tinha cabeça de leão na sua construção por conta disso. E depois foi talhada a cabeça do faraó. Dizem que é do faraó Quefren, mas você observando a estátua de Quefren e a cabeça da Esfinge, não tem muito a ver com o faraó Quefren, muito menos com o filho dele. Hoje, a situação atual é: você olha para o Sol nascente em 21 de março, ele vai estar nos últimos graus de Peixe, já entrando em Aquário, os primeiros graus de Aquário. E assim, temos a Era de Aquários. A próxima era, lá para o ano 4000 e pouco, daqui a 2.126 anos, será a Era de Capricórnio, uma outra estrela polar, e assim sucessivamente. Quem construiu a Esfinge e as pirâmides conhecia muito bem isso. Os egípcios conheciam muito bem isso. Então, nós temos vários, não só um, mas vários enigmas com respeito à Esfinge que passaram com o tempo para outros povos, tá? E ela é o grande portal representativo iniciático para abertura e tomada ou retomada de consciência nesse processo evolutivo, especialmente agora na transição planetária, na transição de eras que estamos passando. Paulo, me disse uma coisa: a pirâmide, a exemplo da pirâmide, a Esfinge, a exemplo das pirâmides, ela tem medição matemática também? Ela tem o número de Deus, ela tem o Fibonacci também? A proporção áurea, Fibonacci, está tudo ali. Caramba. Todos os templos no Egito, na Índia, na Grécia, catedrais góticas, o Templo de Salomão, tudo na proporção áurea. E a Esfinge não é diferente, né? Porque a cabeça da Esfinge, ela é proporcional ao corpo humano. E nós sabemos, até pela obra de Da Vinci, a proporcionalidade da proporção áurica no corpo humano, nas medidas do corpo humano, né? Que está a meio caminho entre o macro e o microcosmos. A Esfinge não é diferente. Embora o corpo seja animal, ela representa, em verdade, a questão dos 4 animais iniciáticos, que é o homem, a águia, né? O touro e o leão, onde na correspondência desses animais míticos, simbólicos, que representam a inteligência, a espiritualidade, a coragem e a força, né? Ou seja, a espiritualidade do voo mais alto que a águia representa, a inteligência e a consciência que o homem representa, a força que o touro representa e a coragem que o leão representa. Todos esses estão ligados aos 4 mundos da árvore da Kabbalah, né? Atzilut, Briá, Yetzirá e Asiá. Tudo tem ligação. Fogo, terra e água. Então, esses animais estão representados na Esfinge. A Esfinge, com o tempo, foi desgastada pela erosão, mas o simbolismo ali está presente. Embora só vejamos o corpo do leão, todas as partes desses animais estavam representadas na Esfinge, não só a egípcia, como em outras esfinges de outras culturas, né? Dos 4 vermes iniciáticos,
Querer, saber, querer, ousar, calar. Olha mesmo. É isso que a esfinge encerra. Por isso que se coloca dentro desse conhecimento que a esfinge está muito longe de ser somente um monumento, de marcar uma presença. Ela é já, no mínimo, a guardiã dos segredos, a guardiã do conhecimento iniciático. Me diz uma coisa, de noite esses templos fecham. Já vi os caras que subiram nas pirâmides, né? E depois vão presos, mas teve gente que foi lá em cima, conseguiu galgar aquilo. Antigamente podia, antigamente isso era aberto, era livre. Hoje não, hoje é proibido. Então a pirâmide você não, a pirâmide não, a esfinge você não acessa. Não. Ela fecha de noite? Como é que é um parque? Como é que é isso? Como é que é a Não, a proteção? esfinge, quando você chegar lá, hoje é o seguinte. Vamos lá. Na época de Tutmés IV, né, acho que já contei essa história aqui, vou resumir. Tá. Ele era um garoto, né, lá seus 16, 17 anos, não era o primeiro na linha de sucessão do faraó Tutmés III, e ele estava excursionando, tá, estava passeando com a sua comitiva, o garoto, né, até que ele foi tirar uma sonequinha, porque estava muito quente, o Egito é muito quente já há muito tempo, à sombra da esfinge, que só tinha a cabeça do lado de fora da areia. E ele teve um sonho. O sonho foi a esfinge falando com ele, dizendo: se você retirar a areia que me cobre, eu te farei faraó. Ele acordou e foi falar com o pai. Ó, pai, poxa, a esfinge está toda coberta, eu posso tirar a areia da esfinge e tal, não sei o quê? Me dá uns operários aí, uma instrumentação, eu mesmo coordeno. O pai, tipo, tá bom, vai lá, leva uns candangos lá e faz o que você tem que fazer, não me enche o saco. Vai lá brincar, não me atormente. Nesse espírito, o faraó mandou o filho e ele não somente tirou a areia da esfinge, que cobria, colocou a esfinge totalmente à mostra, como ele criou, que está lá até hoje, um muro de contenção em torno da esfinge para evitar que a areia cobrisse, o que não adiantou muito, porque quando Dom Pedro II chegou ao Egito, no final do século XIX, encontrou a esfinge também, de novo, coberta com areia até aqui. Caramba! E de lá para cá, durante o século XX, a egiptologia tratou de retirar a areia toda, assim como em muitos templos, e deixar mais próximo do original os templos e os monumentos. Qual o tamanho da esfinge, Paulo? E, só para complementar, Vai. dito isso, algumas questões aconteceram e o improvável se realizou. O garoto foi coroado faraó Tutmés IV. A esfinge cumpriu a promessa. Muito bem, respondendo a sua pergunta. Quando você chega hoje no Egito, você tem um muro de contenção e do muro de contenção para dentro existe um pátio enorme e a esfinge está no meio, você não tem acesso. O turista não tem acesso. Observe e fotografa a esfinge de longe. Salvo raríssimas exceções dentro de uma pesquisa arqueológica, onde só estudiosos chegam perto da esfinge, pesquisa, etc. e tal. Fora isso, o visitante normal não tem acesso direto à esfinge. É de longe, atrás do muro de contenção. Ele passa pela antecâmara obrigatória para o lugar em torno da esfinge ter acesso indireto a ela, de longe. A esfinge, eu não me lembro das medidas oficiais, mas ela é bastante grande. Ela é do tamanho de um prédio de aproximadamente quase 10 andares. Caramba! 8 a 10 andares, um pouquinho menos, né? E um comprimento bem considerável. Entre 60 e 80 metros. Puxa. Tudo esculpido numa única pedra. Tem isso também? Numa única pedra? Tá. É isso. Os egípcios e os antecessores deles construíam numa única pedra a maioria dos monumentos. A exemplo dos obeliscos. Os obeliscos eram construídos num único bloco de granito.
Rachou, joga fora, não serve. Tanto é que existe até hoje o obelisco inacabado, que seria o maior do Egito, mais 50 metros, que rachou, eles abandonaram a obra. Era um bloco único. Agora, como eles esculpiam, transportavam e levantavam, transportavam por pelo menos 400 quilômetros entre a pedreira e o local de assentamento. Levantavam e assentavam um obelisco no lugar, até hoje ninguém sabe. Mas era um... Qual é a cidade onde eu estou vendo aqui, a figura, onde tem aquelas figuras, aqueles monumentos gigantescos, sei lá, 20, 30 metros de altura, parece que foram esculpidos na pedra, no Egito. Onde é que é isso? Tem esculturas enormes. Não estou associando. É um templo? Eu acho que é um templo, com figuras enormes. Ou eu posso estar superdimensionando, vamos dizer. Não. Bom, vamos lá, dois exemplos. Né? Um está dentro do templo de Karnak, que é o obelisco da rainha Hatshepsut, 40 metros de altura. Tá. Um bloco único de granito. Né? O outro, acredito que seja esse que você está se referindo, hoje você não tem mais a fisionomia, etc. São 2 monumentos de pedra enormes, né, que estavam nos pilonos do templo do rei Amenhotep III, pai de Akhenaten, Amenhotep IV. Sim. Né? Amenhotep III ladeava os 2 monumentos do faraó, a exemplo das estátuas de Ramsés II no templo de Luxor, só que esses são muito maiores, né, que estavam nos pilonos do templo de Amenhotep III, que raramente é visitado por turistas. Os turistas não chegam lá, também é outro sítio arqueológico, é muito grande, que hoje são conhecidos como os Colossos de Menon, tá, que fica num campo aberto, tá, para visitação, num campo aberto. São monumentais, são enormes, na direção do outro lado do Rio Nilo, na margem oeste, em direção ao Vale dos Reis. Você tem ali na região os Colossos de Menon, que são realmente muito grandes, negócio absurdo. Depois vem o Serapion não, o Ramesseum, que é o... Construídos numa peça só, né? Esculpidos numa... Isso que eu acho incrível. Não, são pedras montadas, e depois aquilo foi revestido. Esses aí não. Agora, a maioria é numa peça só. Aí você tem o Ramesseum, e depois vem a região do Vale dos Reis. Tudo ali perto. Então, esses Colossos de Menon, acredito que seja o que você esteja se referindo, porque eles são as maiores estátuas... Isso, são essas mesmo. Tá? São 2. Impressionam você olhar para aquilo, impressiona. Você vê o turista lá embaixo e aquele você negócio sabe gigantesco. como aquilo foi transportado? Então, porque da onde esses monumentos estavam para onde eles estão agora são muitos quilômetros de distância. Nossa, então, o transporte... Falar nisso, como é que foi construída a Esfinge? Sabe-se alguma coisa sobre... Nós falamos em programa anterior sobre tecnologias, né? Tecnologias Sim. do Antigo Egito. Não lembro se nós citamos a Esfinge, mas como eu posso dizer, ao contrário do que a ciência coloca, não sou só eu que digo, outros pesquisadores também, de muito mais estudo e aprofundamento que eu, é que sabemos como ela não foi feita. Como ela não foi, tá. Qual o material que não foi usado, que ainda se insiste no martelo e no cinzel. Não existe Agora, isso, como né? foi feito, não se sabe. Não se sabe. Não se sabe. Ela é uma estátua perfeita ou não? Perfeita? Sim. Sim. Mesmo? Claro que com desgaste... Não, claro, depois sim. Mas no original, perfeito. Tá, então vamos àquela famosa pergunta associada à Esfinge. Decifra-me ou te devoro. O que é isso aí? Isso aí tem a ver com o mito grego, né, que fala de Édipo, que de volta
a sua cidade natal na estrada, mata o próprio pai, como foi preconizado, profetizado antes, e se casa com a própria mãe, Jocasta, sem saber. Sim. Para ele entrar na cidade, ele teria que passar pela Esfinge, que era a guardiã da cidade. Tá? E para ser rei e ter uma proclamação lá de cargo e autoridade e receber benefícios, o viajante, só para entrar na cidade e ter direito a isso tudo, teria que decifrar o enigma da Esfinge. Tá? E a Esfinge guardava a cidade ali, e quando o candidato não conseguia responder ao que a Esfinge propunha, né? Ou ele era jogado... Não, ele era devorado pela Esfinge. Por isso que a Esfinge tem essa frase, decifra-me ou devoro-te. Isso é um simbolismo. Sim, com certeza. Você não decifra os mistérios, você cai na rede do materialismo. É coisa realmente muito simples. Se você se intoxica mental ou espiritualmente, você cai aprisionado no materialismo. As circunstâncias em volta... Na Maia, né? O Maia, a ilusão, te devora. Afinal de contas, só se desilude quem se iludiu. Com certeza. Né? Então, para resumir, a Esfinge tinha a grande pergunta. Né? O que pela manhã anda sobre duas pernas, ao meio-dia, não, de manhã anda sobre quatro pernas, quatro patas, ao meio-dia, duas, e ao final da tarde, três. Aí o Édipo ficou, não sei o quê, matou a charada, o homem. Porque na aurora da vida ele engatinha, usa as mãos e os pés para engatinhar, são quatro. Ao meio-dia, já crescido, na idade adulta, ele se locomove sobre duas pernas. E na velhice, no crepúsculo da vida, ele se apoia numa bengala, são três pernas. A Esfinge fica pé da vida, porque ele decifrou o enigma e ela mesma se atira do penhasco caindo no abismo. Esse é um mito grego. Que interessante, né? Puxa vida. O que você, para a gente finalizar o tema, a Esfinge hoje, como você vê, o que ela pode nos apresentar com o tempo? Porque você mesmo disse no começo do programa, e a gente percebe isso, todo mundo que vai lá, você falou essa questão da distância, ninguém sabe o que não se pode acessar, só arqueólogos aqui. O que nós podemos esperar em termos de revelações ou não vamos ter? Afinal, por que eles escavam? O que eles querem? Tudo a seu tempo. Tudo a seu tempo. Essa é a resposta. Tudo a seu tempo. A Esfinge é a guardiã do tempo. Você acredita que ela ainda não cumpriu a função dela, então? Não só não acredito. Crer, dar crédito é uma questão de crença. Para mim é uma convicção. Falta pouco para isso. Falta pouco. Porque a Esfinge encerra segredos de uma época onde não havia necessidade de segredos, não havia necessidade de ocultar conhecimentos, Sim. Porque existiam almas preparadas para recebê-los. Sim. E chegaremos novamente a esse estágio, como humanidade que passa, no momento, por uma grande depuração, por um momento extremamente delicado, que é necessário para o crescimento daqueles que realmente buscam algo mais, buscam as verdadeiras prioridades e o reencontro consigo mesmo, com seu eu superior e seu eu divino, e que essa parcela da humanidade, que é o que continuará, resgatará todo esse processo antigo e dará sequência à questão evolutiva, colocando para fora os segredos de uma simbologia tão antiga e que está muito longe de ser velha, porque a Esfinge e tudo que ela encerra em termos simbólicos, em termos práticos, materiais, objetivos, em termos filosóficos, em termos de reconstrução interior, ela é atemporal. A Esfinge representa o divino, o segredo e o sagrado dentro de cada um.
É interessante, porque hoje sabe-se que a tecnologia Atlante, por exemplo, que nós já falamos aqui também, era uma coisa fora do normal. Hoje, nós como civilização, nós como homens, Homo sapiens sapiens, sei lá o quê, nós não saberíamos lidar com a energia Atlante, por exemplo. Tudo que o Não Atlante mesmo, sabia, não mesmo. é a mesma coisa do que você dar pólvora à criança, né? E o fósforo, uma caixa de fósforo, né? Exatamente. Costuma-se Então, dizer por aí que o que os atlantes manipulavam em termos tecnológicos, né, a nossa tecnologia atual é uma chama de uma cabeça de fósforo perto do que eles faziam. então isso aí eu sempre Já olho, existe no planeta e que existirá novamente. eu vou passar dessa vida para outra, sei lá para onde, com essa grande dúvida, vamos dizer, como é que uma civilização conseguiu deixar perder tudo isso aqui? É a mesma coisa do que nós hoje, fazendo uma analogia, você tem tudo na sua casa, você tem uma esposa, você tem filhos, você tem a forma de se sustentar, você vive feliz, e de repente você joga tudo aquilo para o alto, trocando. Eu não consigo entender por que o ser humano fez isso. Porque o ser humano ainda é primitivo, o ser humano ainda é infantil, o ser humano ainda está Mas evoluindo, ele o chegou ser num humano ainda nível não está que. pronto. Então, é Como na é que ele. quarta raça raiz, estamos na quinta. Ainda tem, até chegar à sétima, tem um longo caminho. A evolução é algo lento. Então, mas Então, qual é a garantia que nós temos hoje de não repetirmos o erro Atlante, por exemplo? Qual é? nenhuma. 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 Pô, grande resposta. É isso Nenhuma. aí. Então, Nenhuma. eis a questão, né? Eis O a processo questão. continua, leve o tempo que levar. Né? Porque a sua dúvida de hoje vai ser a certeza de amanhã, quando você reencarnar. Seja onde for. Esteja certo disso. A heresia de ontem é a ortodoxia de amanhã. Então, esse processo está sempre em andamento. É interessante, porque a gente tem que estar preparado para isso também, né? Para eu recordar outras vidas, outras tecnologias, como lidar com aquelas tecnologias que eu já lidei no passado, vamos dizer assim, né? Então, com juízo. Então, sabe, Exatamente. parece utopia, né? Mas deve ser real, porque nós somos Se diferentes, né? você que está aí assistindo, etc., está aqui reencarnado, ainda mais nesse momento planetário, por escolha, né? Ainda passando a nível planetário pelo que a gente passa, porque a gente fez muita bobagem papagaiada lá Com atrás. certeza, né? Com certeza, com certeza. Não tem nenhum santinho. Então, não a questão mesmo. é redescobrir o nosso processo interior e seguir em frente. Eu espero que. Vai lá, segue. Tem uma cena do. Até já usei isso, copiando até de um amigo meu que postou isso também, um quadrinho numa cena do desenho animado Rei Leão, quando aquele babuíno dá uma cacetada na cabeça do Simba, do leão. Aí, pomba, doeu. Por que você fez isso? Não importa, não interessa, isso já é passado. Mas ainda dói, mas ainda está doendo. A questão é você se reclamar da dor ou então aprender com o passado. A questão é sempre escolha nossa. Então, se você não aprende a nível individual ou coletivo, ou melhor, individual e coletivo, a tendência é você repetir a história. As nidanas. As nidanas. Isso, as nidanas. A grande arte é transformar as nidanas em escandas. Tá vendo? Você não consegue, você vai vivenciar um novo cenário, novos atores, mas o texto da peça é o mesmo. Se você não aprender, a tendência é a história se repetir. E é o que vem acontecendo. Eu espero que um dia, sei lá onde, quando, será o quê? Porque nós estamos nos referindo a essa vida, ainda nós não temos capacidade de ficar recordando outras vidas, né? Isso nos perturbaria muito hoje. Por isso que nós temos essa amnésia, digamos assim. Mas um dia a gente pode sentar ali e saber, puxa, lembra aquele lá? Seria uma grande confraternização cósmica, né?
Pô, sei lá, tudo é possível, né? Nessa ficção de hoje é a realidade de amanhã, como você disse. Eu acredito aí, é uma crença, eu acredito que esse dia há de chegar. Tomara, né? Lembra, Paulo, milhões de anos atrás, um troço ali arcaico, que era uma tela de computador, assim, televisão. É isso aí. Meu querido amigo e irmão, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço sempre. Prazer estar aqui. Muito obrigado. Foi muito elucidativo. Aí, principalmente a você. E vamos logo mais ver o nosso próximo tema. Fraterno abraço e um feliz sempre para você, Paulo. Obrigado. Amém. Você também. Gente, é bom, né? Pô, quanto esclarecimento, né? E é algo que foge dos livros, né? Isso que é bom. Né? Alguém que já visitou, alguém que tem interesse, alguém que tem sede do saber. É isso que é bom. A vida é um grande aprendizado, é cada minuto, cada segundo, cada coisa é um aprendizado. E aquele que estiver aberto para o aprendizado será mais feliz com toda certeza. Fraterno abraço e um feliz sempre.